E agora, chegamos ao momento tão importante que é o momento da Palavra de Deus. Gostaria agora de abrir a Bíblia com você, meu irmão, no livro de Josué, capítulo de número 13, versículo de número 1. Josué 13, 1. Quero ler esse texto com vocês. Quero nessa noite meditar com os meus irmãos sobre essa porção tão relevante. Livro de Josué, capítulo de número 13, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Até aí. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu texto sagrado. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento tão santo que é o momento onde todos nós paramos diante da Tua palavra. Nessa hora eu te peço, ó Deus bendito, fala ao nosso coração, fala a nossa vida. Abençoa, Pai, os meus irmãos e de uma forma poderosa e especial, derrama do Teu Santo Espírito sobre todos nós. Eu, Teu servo que fala a Tua igreja que ouve aqui e em casa, que a Tua presença seja notória, seja marcante, seja libertadora e que a Tua palavra, ela ache morada no nosso coração e pelo poder do Teu Santo Espírito, o Senhor possa realmente falar a cada vida, a cada coração, trazendo uma palavra de ânimo, de esperança, de consolo, de ajuda, de auxílio, para que realmente, Pai, possamos Te entender a cada dia melhor. Abençoa o Teu povo e abençoa essa igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor disse: Você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Quando pensamos que já chegamos no final da nossa vida, Deus vem ainda para nós e veio aqui para esse líder e diz: tem muito ainda a conquistar. Tem muita terra para ser conquistada. Tem muitas batalhas a serem vencidas. Você realizou bastante, mas ainda não é tudo. E aqui fica uma pergunta que nasce no nosso coração. Por que Deus nos diz isso? E por que Deus disse isso no final da vida de Josué? Não daria a Josué desânimo? E ao povo também? Ou seria que Deus estava dizendo: meu servo, continua olhando para o futuro com esperança, porque o que você está fazendo, o que você está realizando e o que a próxima geração fará, ainda continuará sendo muito grande. No primeiro momento, quando olhamos o texto, parece que Deus está desanimando Josué. Mas na realidade, não há desânimo numa pessoa cheia de vida de Deus. Não há desânimo quando enfrentamos as nossas batalhas e chegamos no final da nossa carreira
mas sabemos que ainda há muita coisa para ser feita. Deus estava apenas dizendo para ele: olha, Josué, pode continuar preparando o teu povo e as próximas gerações. E aqui estamos, muitas gerações depois. E essa palavra de Deus, ela continua ecoando nos nossos corações. Posso ouvir vários améns? Amém. Vários glórias a Deus? Essa palavra é a palavra de Deus para Josué, para o povo de Israel, mas é a palavra de Deus presente para nós hoje. Vai ser a mesma palavra de Deus presente para você daqui a 10 anos. Daqui a 50 anos, se Deus ainda te permitir viver essa terra. Porque há muita coisa para ser feita. Então a gente entende que Deus estava aqui dando uma palavra para Josué, também uma palavra de esperança. E também Deus estava dizendo para ele: olha, saber do que você fez é lindo. Saber do que fizemos é lindo, mas tudo que fizemos é apenas parte de um todo. Nunca nenhum servo de Deus fará tudo, mas nós faremos parte de um todo. Josué estava aqui apto para deixar um grande desafio às próximas gerações. As próximas gerações, elas devem ser preparadas para um futuro de glória. Porque as lutas que eles terão serão lutas muito parecidas com que as nossas lutas. Muda-se o cenário, muda-se o contexto, mas são lutas, são batalhas. E nós começamos a preparar o nosso futuro agora, nesse presente. E saber que também um dia trocaremos a liderança, trocaremos o bastão. E aquilo que fizemos será não o nosso fim ou o fim de uma obra, mas será o início de uma grande obra para a próxima geração. Aqui Deus estava dizendo para Josué: Josué, você fez uma parte muito linda, muito maravilhosa, mas é uma parte. E Deus estava dizendo para ele também aqui: Josué, há muitas terras a serem conquistadas, e é esse o título da minha mensagem hoje. Terras a serem conquistadas. Porque Deus também estava deixando no coração de Josué esse desejo de que, olha, Josué, assim como um dia eu te provei, assim como um dia eu te testei, as novas gerações eu também testarei. As novas gerações eu também provarei. As novas gerações eu também experimentarei. Porque eu quero saber se eles também amarão ao Senhor como você amou. Sabia que Deus prova o seu amor todos os dias? Você já disse hoje para Deus: eu te amo? Deus vai te provar o teu amor. Talvez você pergunte para você mesmo: mas Deus não sabe se eu amo ou não? O que você acha? A resposta é óbvia. Deus sabe. Mas nós mesmos não sabemos o tamanho do nosso amor por Deus, ou se mantemos nesse amor. E é por isso que Ele nos prova. Não é porque Ele não sabe, mas é porque Ele quer nos mostrar aonde estamos no caminho do amor. E aqui Deus também estava dizendo para Josué: Josué, há muitas terras a serem conquistadas, porque Deus estava também permitindo com que as próximas gerações fossem provadas no seu coração, se eles aprenderiam realmente a amar a Deus. E a gente vai ver isso lá em Juízes, capítulo 3, no versículo 1. E também a gente vai ver que há muita terra a ser conquistada, porque Deus estava também permitindo à próxima geração a habilidade de aprender a guerrear. Parece estranho, não? Mas não é estranho.
Você que veio de uma família pobre, muito pobre, e conseguiu ter êxito na sua vida, seus filhos dão o mesmo valor às conquistas com que você dava quando você era criança? Eles aproveitam as mesmas oportunidades igual você aproveitava? Por quê? Porque muitas vezes a nova geração ela não sabe o preço que custou aquela casa, aquele estudo, aquelas roupas. Ou seja, eles não têm habilidade na guerra. Aqui o povo de Israel lutou bastante. Lutaram no deserto e lutaram para conquistar Canaã. Mas agora eles já estavam regalados, sossegados, tranquilos. E Deus deixou uma parte a ser conquistada no futuro, para que as novas gerações treinassem a arte da guerra, da batalha, da luta. É assim também, amados. É assim também a mesma coisa que vai acontecer para nós. E a gente pode ver que Deus deixou esse texto aqui para Josué, que serve para nós, porque Deus também está dizendo para todos nós e para toda a posteridade: há sempre muita coisa para fazermos e para conquistarmos o tempo todo. Há sempre muita coisa para fazermos, para aprimorarmos e para expandirmos. Então, hoje eu quero trabalhar sobre isso, porque você deseja conquistar as terras que Deus deu para você? Eu quero te dizer que Deus já te deu, mas ainda há terras a serem conquistadas. Há muito mais espaço a gente conquistar. Há muito mais vidas para a gente abençoar. Há muito mais feitos para a gente realizar e construir. Eu quero poder não somente expandir e conquistar aquilo que Deus deixou para mim, mas preparar essa igreja, preparar a minha família, preparar essa nova geração para as outras grandes conquistas que virão. Você crê que Deus vai fazer isso com você? Você deseja também receber essa palavra como Josué recebeu? Nós aprendemos semana passada o significado do Novo Testamento do que é conquistar a terra. Nós entendemos que isso tem muito a ver com a nossa vida o tempo todo. Uma interpretação jogando luz de Canaã no Velho Testamento para a grande Canaã no Novo Testamento. E aqui a gente vê o povo de Deus realmente conquistar a terra, dividir as terras, as 2,5 tribos que viviam a leste do Jordão voltarem para lá e assim desfrutarem desse momento. E a gente com isso aprende que há algo inacabado na terra, há algo inacabado. Sempre surge algo novo para fazermos, para conquistarmos, para nos prepararmos e prepararmos as próximas gerações para a conquista. Eu me lembro que o pastor Enéas, enquanto nos ensinava no seminário, ele falava o seguinte, que a pregação do evangelho é uma obra inacabada. É interessante que a gente vê isso quando passamos a primeira e a segunda década dentro da igreja, ou como no meu caso, a terceira década. A pregação do evangelho é uma obra inacabada, porque mesmo dentro da igreja nascem crianças que se tornam pré-adolescentes, adolescentes, e quando vamos ver, precisam ser evangelizados dentro da igreja. Porque é uma nova geração que nasceu. É uma nova geração que surge. É uma nova geração que cresce. Então o evangelho é uma obra inacabada, não porque ele não tem o poder de perfeição nele. Pelo contrário, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o anúncio da mensagem de salvação. Mas se torna inacabado nesse sentido, porque há um espaço sempre a completar, a ampliar, a fazer com que o irmão, o cristão, cresça e se desenvolva a cada momento da sua vida até o seu último dia. E a gente sabe que a evangelização é esse anúncio para todas as pessoas no planeta. E quando desejamos realmente a volta de Cristo, sabemos que enquanto Cristo não for conhecido em todo o planeta, ele não voltará. Você deseja a volta de Jesus? Deseja? Então fica um desafio muito grande ao nosso coração, para que a gente continue pregando Cristo cada vez mais,
porque enquanto todos não conhecerem o verdadeiro evangelho, Jesus não voltará. E para isso nós precisamos pregar como mensagem, pregarmos como palavra, como anúncio, como ensino, mas sobretudo, irmãos, pregarmos com a nossa vida, porque eu quero acreditar que a igreja primitiva, os apóstolos, é o grande alvo para todos nós, imitarmos aquela igreja que Jesus deixou. Uma igreja que tinha muito mais do que palavras e mensagem, uma igreja que pregava com a sua própria vida. Ou como diziam os grandes líderes do passado, pregue sempre o evangelho e, se precisar, use palavras. Essa frase é linda demais. Então hoje eu quero falar com os irmãos sobre isso, porque a gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus deu para nós. Você já parou para pensar sobre isso? Se você é uma pessoa que aproveita as oportunidades que Deus te deu? Você é uma pessoa que realmente aproveita todas as oportunidades que Deus te deu na sua vida? Ou você é uma pessoa que não liga se realmente é algo importante ou se não é? Você vai vivendo a sua vida a toque de caixa. Eu quero te ensinar que a palavra de Deus nos ensina a nós aproveitarmos todas as oportunidades. Todas. Houve uma frase de um pensamento oriental que marcou muito a minha infância e principalmente o início da minha adolescência. Eu aprendi que a oportunidade é como uma pessoa que tem cabelo só na franja e que vem diante de nós e que nós precisamos catá-lo na franja. Senão ela passa e quando vamos pegar novamente já foi e não dá mais para se pegar. Esse pensamento oriental foi muito decisivo na minha infância. Foi muito decisivo. Porque é uma verdade, irmãos. Pode ver, Deus dá oportunidades para todos nós. O tempo todo. Oportunidade da salvação, oportunidade de conhecimento, oportunidade de sabedoria, oportunidade de uma vida melhor, oportunidade de perdoar, oportunidade de amar, oportunidade de se santificar, de se consagrar, oportunidade de se reconstruir. Quantas são as oportunidades que Deus nos dá? E muitas vezes nós desprezamos as oportunidades. Mas a palavra de Deus, ela é enfática sobre essa questão das oportunidades. Que nós precisamos aproveitá-la. Eu aprendi com o pastor Enéas Tonini também, que Deus abre as portas e nós passamos pelas portas. Ele disse certa ocasião para mim e para um grupo de pastores, eu aprendi a passar pelas portas que Deus abria. E aonde Deus abria uma porta, eu passava. E eu passava, e eu passava. E quando Deus fechava uma porta, eu parava de passar. Quantas são as vezes na nossa vida que nós insistimos em portas que já se fecharam? E a gente está insistindo em porta que se fechou, irmãos. Se fechou uma porta é porque Deus fechou a porta. Aceite isso, porque o Senhor da tua vida fechou a porta. E Ele é o dono da história e Ele abrirá portas. Talvez você olhe para essas portas e tenha medo, tenha mazelas, tenha dúvidas, mas nessa noite Deus está dizendo para nós, há muitas terras a serem conquistadas. Passe pela porta. Talvez você olhe para você mesmo e diz, mas pastor, eu não tenho instrução, pastor, eu não sou capacitado, eu não sou preparado. Ó, meu amado, se o dono da tua vida, o Senhor da tua existência, está abrindo porta, Ele te preparará, Ele te capacitará e Ele te abençoará. Mas é importante você aprender o que é oportunidade. Eu quero ler alguns textos com você sobre oportunidade. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 5,16. Efésios 5,16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.
Muito forte esse texto. Tem muita terra a ser conquistada, tem muita obra a ser feita, mas Deus está dizendo para nós: aproveite ao máximo cada uma oportunidade que Deus te deu, cada oportunidade. Porque os dias são maus, os dias são difíceis. Nessa noite Deus vai dilatar o teu coração, para que você saiba que amanhã tem terras a você conquistar, a nós conquistarmos. E se você está nos seus últimos dias de vida, quem sabe na quarta idade, você estará sorrindo, dizendo: eu vou preparar a minha posteridade para conquistar essas terras. Eu vou auxiliar. Porque Deus está dizendo: os dias são maus, mas há oportunidades para todos nós. Eu quero ler um outro texto que se encontra também em Colossenses 4:5. Colossenses 4:5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Mais uma vez, o Senhor dizendo isso para nós. Não duvide de que Deus é aquele que está cuidando da sua vida, é aquele que está adestrando as suas mãos, está capacitando você para enxergar oportunidades onde há caos. Quero ler também um outro texto, que está em Gálatas 6:10, também sobre oportunidade. Diz assim a palavra de Deus, Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Enquanto temos oportunidade, ou seja, enquanto essa porta divina está aberta, façamos o bem a todos, em especial aos nossos irmãos. Por que Deus faz isso? Deus está fazendo acepção de pessoas? Não, irmãos. Porque é muito mais fácil fazer uma boa obra aos de fora. Não é verdade? Por isso que Deus quer que a gente comece em casa, educando em casa, aprendendo em casa. E quando nós estamos reunidos como família local, a nossa igreja é a grande família local. E aí a gente exercita isso no seio da família e no seio da igreja, e naturalmente seremos bem-sucedidos na sociedade. Por quê? Porque daremos aquilo que de fato sobra aonde? Sobra em casa e sobra entre os irmãos. Tratar bem as pessoas de fora é fácil, tratar bem os irmãos da igreja é difícil, porque é um convívio diário em tudo, como é na família. E o último texto sobre oportunidade, Hebreus, livro de Hebreus 7, ou melhor, livro de Hebreus 4:7. Olha só o que diz. Quero ler aqui em duas versões. Primeiro eu irei ler esse texto na NVI. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Mas eu quero também ler aqui, em uma outra versão, que diz assim: determina Deus uma nova oportunidade chamada de hoje. Ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que já fora proclamado antes, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Todo dia é um dia da oportunidade de Deus falar ao nosso coração. E essa oportunidade de Deus para nós é sempre no hoje, no agora. E quando essa palavra chega a nós, nós não podemos endurecer os nossos corações. Ainda sobre isso,
Pense sobre isso. Quantas foram as portas que Deus abriu? Quantas são as chances que Deus tem dado? Como você tem aproveitado? Você tem agarrado essas chances e oportunidades como aquela pessoa que passa por você, que tem cabelo só na franja e a cabeça toda é raspada? Ou você literalmente olha e deixa passar, porque amanhã vai vir uma nova chance? Você tem passado pelas portas que Deus abre, ou tem insistido nas portas que Ele fechou? Agora, uma última coisa ainda para encerrar esse pensamento aqui. Seja alguém que esteja atento e seja sábio às oportunidades, mas não seja nunca um oportunista. Aproveite sim todas as oportunidades, mas fuja do oportunismo. A oportunidade é um ato de passar pela porta que Deus abriu, que a vida abriu para você. Você estava preparado na hora certa, no momento certo, no lugar certo, com as pessoas certas, e Deus abriu a porta e você passa por ela, feliz. Já o oportunismo não é isso. O oportunismo é uma outra coisa. O oportunismo é o ato de você arrebentar portas, ou quem sabe, entrar pelas janelas. Quem é que faz isso? Que arrebenta portas ou entra pelas janelas? É por isso que pessoas que vivem não aproveitando as oportunidades, mas são oportunistas, são muito malquistas na vida. Por quê? Porque se assemelham àqueles que arrombam portas ou entram pelas janelas. Querido, aproveite as oportunidades que Deus tem te dado. Há terras para você conquistar, para eu conquistar. Há vidas para a gente abençoar, para a gente salvar pelo poder do Evangelho. Há pessoas para a gente instruir. Sempre haverá uma coisa muito linda para a gente fazer, hoje e na posteridade. Deixa eu ensinar uma outra coisa aqui, antes de irmos para os meus pontos. Porque muitas vezes os ricos tendem a ser mais orgulhosos e até mesmo mais preparados para a vida. Você já parou para pensar um pouco sobre isso? É normal que pessoas ricas geralmente sejam um pouco mais orgulhosas. Tem pobre e muito pobre que é orgulhoso. Mas geralmente o orgulho é uma característica um pouco mais acentuada nos ricos. E você há de convir comigo que ricos também são muito mais preparados para a vida do que os pobres. Já notaram isso? Geralmente o orgulho tem a ver com essa questão da autoestima. Mas eu diria que ricos aprendem desde cedo, e eles são inseridos num contexto desde cedo, a aprenderem a estudar e a resolverem problemas na sua maior parte sozinhos. Um pai rico, uma mãe rica, que tem uma mentalidade de riqueza, e aqui eu quero me referir à riqueza, a mentalidade de riqueza muito mais do que as posses, porque podem ter pessoas que se deram bem na vida, mas não têm mentalidade de riqueza, têm mente de pobre. Essas pessoas, então, não se aplicam ao que eu vou dizer. Aquelas pessoas que têm uma mentalidade de riqueza, elas, desde cedo, ensinam os seus filhos a estudarem sozinhos. Eles não facilitam o aprendizado, eles provocam o aprendizado na pessoa. E eles provocam também a resolução de problemas. E geralmente quem tem mentalidade de riqueza coloca o filho desde cedo no caminho do esporte. Porque o esporte dará a essa criança o quê? Um senso de disputa. Mas também ensinará a essa criança o quê? A perder. Aqui entra a importância do esporte na vida de uma criança. Não é para ela não ficar obesa, não é para ela ficar simplesmente no videogame, não, é porque ela aprenderá a lutar e ela aprenderá a vencer. Então, culturas que são inseridas em uma educação diferenciada ou uma educação mais elevada, desde cedo coloca o esporte como uma ferramenta necessária na formação da criança. Não dá a opção para a criança ela ir ou não ir. Coloca ela para ir e deixa ela descobrir qual área que ela vai aprender. E dessa forma, a criança ela aprende uma das linguagens mais lindas da vida, que é o quê? A superação. Ela vai ter que superar o seu amiguinho para vencer. E quando ela perder, aprende a linguagem de que na vida também se perde.
Ou seja, aprende-se a perder. Podem ver, queridos, quantas são as pessoas que não têm essa linguagem no seu dia a dia. Quem não foi instruído nessa mentalidade de riqueza, e aqui, irmãos, guarde isso daqui é um aprendizado de ouro para a vida de vocês e para a nossa vida e para a posteridade. Culturas de riqueza, culturas de excelência, culturas de ensino, desde cedo dão esse incentivo, incentivo educacional e físico e prático. Para quê? Para essas crianças aprenderem a arte da boa disputa. Da boa disputa. E depois elas continuam aprimorando isso, e no mercado de trabalho eles aprendem a ter uma boa disputa. Olha como o pensamento de pobreza nos prejudica. Porque se a gente não for inserido num contexto de riqueza ou de uma mente sábia, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente só quer passar por cima do outro. A gente não está preocupado simplesmente de ter uma boa disputa, a gente está preocupado de literalmente aniquilar o oponente. E na vida não é assim. A gente está disputando o tempo todo. E a gente pode fazer do mercado de trabalho um ambiente de boas disputas ou de péssimas disputas. O que determinará essa ideia? A nossa criação. Você foi treinado desde cedo a disputar e vencer e se superar ou não? Você foi treinado desde cedo a estudar, a refletir. Uma outra segunda característica que ricos aprendem desde cedo. Eles são treinados na habilidade de pensar desde cedo, de questionar, de debater, de conhecer as várias culturas. Eles ficam com a mente afiada. Desde cedo eles evitam questões racionais e emocionais. Eles criam uma divisão. O que é emocional? O que é racional? E é por isso que nós muitas vezes sofremos. Porque nós vivemos sempre como? Debaixo do quê? Do que é emocional, não do que é racional. Mas nós somos seres, por excelência, seres racionais. Agora, é claro, ricos também têm o seu ponto fraco. Qual é? Pontos fracos, por exemplo, é porque eles não sabem trabalhar em equipe. Por quê? Porque eles têm essa superação. Desde cedo eles aprendem a estudar, aprendem a questionar, aprendem a disputar, sabem perder porque é na perda que eles se superarão, mas eles não gostam de trabalhar em equipes e muito menos de ajudar o outro. Por quê? Porque eles fazem sozinho e fazem muito bem feito. Eles são autodidatas, têm essa mentalidade competitiva do seu jeito de ser. Mas hoje eu quero falar para vocês aqui, amados irmãos, que tem muita terra para a gente conquistar. Deixa Deus te dar mentalidade de riqueza. Para você, para a sua vida, para a sua família, para a sua posteridade. Um outro defeito que rico tem também é porque ele tem dentro dele, desde cedo, uma cultura predatória, aonde o forte domina sobre o fraco e ele governa escravizando o oprimido. Isso é um ponto muito ruim. Então a gente não pode também olhar a vida, e aqui eu faço uma crítica, porque eu me lembro que um dia eu falava com uma diretora de RH, e eu dizia assim, mas esse pessoal aí, que são os trainees, que entram, essa molecada que entra para ser os futuros diretores dos bancos, eles são excelentes. Ela falava, não, Rai, não é assim. Eles têm dificuldades. Eu falava, mas qual é a dificuldade? Eles não sabem trabalhar em equipe. Porque eles são tão bons que resolve tudo sozinho. Mas eu quero te dizer, uma empresa você monta sozinho? Não. Uma ideia você tem sozinho. Mas uma empresa você precisa de equipes. E é por isso que Jesus, ele era essa pessoa magnífica e brilhante que ensinava os seus discípulos e apóstolos e está nos ensinando hoje ao que aproveitarmos todas as oportunidades da vida. Por quê? Porque temos muitas terras a serem conquistadas. Pastor, o senhor está pregando hoje algo no meio de uma crise de pandemia. Sim, meu irmão. Sim. É para te confrontar na pandemia. Pastor, mas o senhor está dizendo para mim tudo isso, mas eu estou chorando, eu estou desesperado porque eu perdi meu ente querido, eu estou vendo pessoas queridas minhas sofrendo ou tendo sequelas por causa da pandemia ou
desse vírus maldito, eu entendo, mas eu quero te dizer que na vida teremos muitas adversidades, e essa está sendo uma adversidade mundial. Mas seja o que for, eu tenho uma palavra boa ao seu coração, uma palavra de esperança para você que está sofrendo nessa pandemia ou por causa dela. Você será um vaso de bênçãos e uma pessoa incomparável mediante a toda essa dor que você está passando. Mesmo que muitas coisas te aconteceram, mesmo que você tenha perdido entes queridos, Deus me coloca diante de você dizendo: olha, a sua vida vai ser um milagre para a vida daqueles que precisam de esperança. No momento em que passar a sua dor, no momento em que passar o seu luto, você poderá escrever uma história com Deus na vida de muitas pessoas, em muitas dificuldades que surjam nessas vidas, no seu futuro, porque Deus te fará ser alguém que fortalecerá outras vidas, você será um consolo, você será uma esperança para muitas vidas que sofrem. Eu sei que hoje, nesse momento agudo de dor, você olha para a dor e não tem muito fôlego diante do caos. Mas eu não tenho dúvida que as mãos do Eterno serão colocadas sobre você, o Senhor te colocará nas mãos dele, e o Senhor, no momento certo, te curará, te fortalecerá e te abençoará. E você, assim como Jó, será um consolo para muitas vidas em nome do Senhor. Há uma frase popular muito dita que aquilo que não nos mata nos fortalece. Ela é uma frase popular baseada até mesmo no conhecimento geral da vida. E ela é uma verdade em si. Pode ver, irmãos, Deus continua cuidando da tua vida. O mundo está mudando, mas Deus continua reinando sobre tudo e sobre todos. O governo dele está sobre você. Você é um filho amado. E você, juntamente comigo, estaremos estabelecendo o reino de Deus nessa terra pelo poder e pela graça do Senhor. Os momentos de dores de hoje não são para te destruir, mas são para te preparar para que você amanhã seja um instrumento de Deus na terra. Por isso, meu irmão, aproveite as oportunidades que Deus te dá. Aproveite todas elas. Tem uma mentalidade de riqueza, ou se você não gosta dessa expressão, então tem uma mentalidade de excelência, de grandeza e de prosperidade, porque há muitas terras a serem conquistadas em nome de Jesus. E aqui, irmãos, eu tenho 2 pontos para trabalhar nessa noite. Em primeiro lugar, eu quero falar como então conquistaremos essas terras, ou como ensinaremos essas novas gerações a conquistarem, ou como faremos para no futuro conquistarmos, sendo que o futuro nos aguarda experiências distintas, experiências diferentes. O que você viveu quando tinha 10 anos de idade, você não passou pela experiência aos 20 ou hoje, na idade que você se encontra. E a experiência que você terá daqui a 10, 20 anos será diferente. Então, como fazemos para conquistar essas terras que faltam ser conquistadas? Ou como deixamos uma palavra de esperança a essa nova geração? Aqui o Senhor, Ele nos deixa o próprio livro de Josué. A resposta é, o próprio livro de Josué é a grande resposta para todos nós. O que Josué fez desde o começo? Como Josué se comportou, como ele se posicionou, como ele se consagrou, o que de fato ele preservou, como ele se manteve em todos os momentos, inclusive nos momentos em que ele viu o seu exército e o seu povo serem derrotados, o que ele fez logo depois que eles foram enganados, como ele agiu diante daquelas oportunidades em que Deus estava dando para ele. O livro de Josué, do começo ao fim, é a resposta para nós, para conquistarmos
todas as terras que faltam a serem conquistadas. Esse meu primeiro ponto eu quero resumir dessa forma, porque todas as mensagens que eu vim pregando e as próximas que pregarei é o posicionamento que precisamos ter diariamente. Guardar a aliança do Senhor, meditar na palavra do Senhor, meditar de dia e de noite, e o Senhor prosperará o nosso caminho. Sermos fortes, sermos corajosos, valentes, irmos à batalha, consultarmos a Deus, nos santificarmos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Declararmos para nós e para nossa casa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O livro de Josué é a síntese de como podemos conquistar tudo que Deus tem para nós, fazendo a leitura do Novo Testamento. E o segundo lugar, o livro de Josué, ele não encerra dessa forma, mas eu gostaria hoje de dar aqui uma pincelada. Eu quero gastar um tempo um pouco maior aqui nesse segundo ponto, porque aqui, nesse exato momento, há um ensinamento também, que está inserido no livro de Josué, mas não destaca o livro de Josué. O livro de Josué dá esses ensinos, mas agora no livro de Juízes, logo no início do livro de Juízes, acontece algo maravilhoso. E eu quero ler com você, porque logo que Josué morre e é sepultado, uma nova geração é colocada à frente de Israel. Novos líderes, novas pessoas. E aqui Deus, usando esse capítulo, fala não só com aquele povo, mas fala conosco hoje. O livro de Juízes, uma breve síntese, ele demora mais de 300 anos. E o livro de Juízes começa logo na sequência que Josué morre, a história dos juízes de Israel. Então eles têm dois períodos, pelo menos, eu tenho duas fases, pelo menos, no livro de Juízes. Momentos em que eles estão triunfando, conquistando terras, ou o momento que eles estão vivendo um terror e sendo escravizados pelos inimigos. O livro de Juízes, escrito possivelmente por Samuel, é um livro onde nós entendemos isso, nós entendemos esse fato, que há dois momentos, pelo menos durante esses 300 ou 350 anos de história, em que o povo de Israel está conquistando a terra, está vivendo diante de Deus, está tendo êxito, prosperidade, aproveitando as oportunidades, e um outro momento em que eles não aproveitam as oportunidades, que eles não têm mentalidade de riqueza e muito menos de excelência. Os inimigos prevalecem sobre eles, os inimigos os escravizam, roubam o seu gado, roubam as suas colheitas e eles ficam na miséria. A história de Juízes resume-se nisso. Em um período de êxito e de expansão durante algumas décadas, e depois decadência, outras décadas. Aí porque eles estão na decadência, eles clamam por Deus, Deus levanta um juiz, e aí eles buscam a Deus, e aí voltam a governar, e depois eles esquecem de Deus. Ou seja, é um ciclo. Então essa mensagem de hoje, ela também aplica muito bem para os juízes, para aquilo que aquelas gerações viveriam, e ela aplica-se muito bem na história da igreja e na nossa história. Deixa eu te perguntar aqui, quais foram os melhores momentos da sua vida com Deus? Eu não tenho dúvida que a sua resposta será: quando eu fazia tudo aquilo que está no livro de Josué. Eu meditava na lei de Deus de dia e de noite, eu orava, eu me consagrava, eu consultava o Senhor, eu ia para a batalha, eu lutava e o Senhor era comigo. E agora, se eu te perguntar, e os piores momentos da sua vida espiritual, quais foram? Eu não tenho dúvida que você vai falar. Foram nos momentos em que eu peguei a capa babilônica, que eu escondi os utensílios sagrados do Senhor. Foram nos momentos em que eu deixei de ler, deixei de orar, deixei de buscar, deixei de me consagrar. E fui fazer a obra de Deus na minha força e eu caí. Por quê? Porque você não guardou a aliança do Senhor. Essa palavra que veio aqui para Josué: olha Josué,
há muita terra a ser conquistada. É a história da nossa vida o tempo todo. Há muito espaço para a gente fazer as coisas. Deus deseja com que tenhamos uma expectativa positiva do presente, do futuro e da posteridade, mas sobretudo Ele deseja que a gente se aproprie dos seus ensinos. E o livro de Juízes já começa fazendo uma síntese no capítulo 1, 2 e 3, dando uma ideia de que o povo de Deus que ficou nas suas terras, começaram a se associar com os cananeus. Aquele remanescente que era para eles conquistarem, eles não conquistaram, eles se associaram, trocaram seus filhos pelas filhas deles, casaram-se e aqui começaram a cultuar outros deuses. E por isso começaram a pecar. Enquanto eram para eles fazerem coisas significativas diante de Deus, importantes que Deus queria, eles relaxaram, eles baixaram a guarda, eles não aproveitaram a oportunidade, e aí eles começaram a decair. Então agora nessa nova geração que está ali naquela terra, que está ali naquele contexto, eles estão preocupados porque eles estão vendo tudo isso acontecer, eles estão vendo as coisas ruins. Meu irmão, guarda isso no seu coração, meu irmão, guarda isso. Para a coisa começar a piorar na sua vida, basta você não fazer nada. O inimigo não precisa se levantar contra você. O diabo não precisa aparecer com tridente, com chifre vermelho, cheio de fogo e enxofre, não precisa. Basta você não fazer nada que o retrocesso já está estabelecido. Para um jardim se estragar, basta você não arrancar as ervas daninhas e não podar as árvores, ele já se prejudica. Para uma casa começar a ruir, basta você não fazer a manutenção, porque o tempo e o espaço por si só farão isso. Em outras palavras, meu irmão, a vida é uma vida de conquista o tempo todo, a sua vida espiritual é de conquista o tempo todo, e você não pode deixar as coisas de forma ociosa ou relaxada. É por isso que a palavra de Deus veio ao profeta dizendo que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, aquele que conserva a sua espada no sangue. Dá uma ideia de que depois eu faço, de procrastinação. Meu irmão, em nome de Jesus, olhe para as conquistas que Deus já te fez, viver e pertencer. E que nessa noite você possa então continuar conquistando, mas voltando à ideia aqui de Juízes 1. Juízes 1. Eles estão preocupados porque eles estão vendo tudo ir. Eles estão vendo a idolatria reinando, eles estão vendo os casamentos mistos, eles estão sentindo Deus triste com eles, porque, irmãos, aqui foge da questão religiosa, viu? Irmãos, esquece a questão religiosa. Quando Deus está feliz conosco, sentimos no nosso espírito o sorriso dele. E quando Deus está triste conosco, sentimos a sua tristeza e o seu afastamento no nosso espírito. É um mistério que acompanha cada cristão. Meu irmão, guarda isso. O maior inimigo do excelente não é o péssimo, é o bom. Quantas são as vezes na nossa vida que a gente diz, mas tá bom, pastor, vamos fazer assim mesmo, é para Deus. Meu irmão, Deus não merece o bom, Deus merece o excelente. Quantas são as vezes na nossa vida que a gente está fazendo algo bonzinho, cantando de forma bonzinha, servindo de forma bonzinha, fazendo a obra de forma bonzinha, porque afinal de contas eu tenho tanta coisa para fazer. Eu quero te dizer, meu irmão, o que você tem entregado a Deus? É o que? Um aleijão? Um sacrifício aleijado, mordido, doente? Ou você tem entregado o seu melhor? Israel aqui, pouco tempo depois, algumas décadas depois desse triunfo, depois dessa grandeza, na semelhança da igreja de Éfeso, eles tinham perdido o primeiro amor. E agora eles estão querendo guerrear, mas não sabem como guerrear. E aí eles fazem uma pergunta para Deus: Senhor, como venceremos? Como prevaleceremos? Como lutaremos? Como nos livraremos dos inimigos? Ou seja, como reconquistaremos a nossa terra, o nosso espaço, e como te faremos sorrir de novo? E aí Deus vem lá em Josué, ou melhor, Juízes, capítulo 1, versículo de número 3, e aqui é fantástico, que aqui é o meu segundo ponto.
diz assim, Juízes 1, ou melhor, vamos ler Juízes 1, é 1 e o 2. 1 e o 2 e o 3. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu, versículo 2: Judá será o primeiro, eu entregarei a terra em suas mãos. Versículo 3: Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com você para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. E aqui, versículo 4, quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e aí continua dizendo o texto. Quero parar aqui. O que Deus respondeu para eles? Qual era a tribo das 12 tribos que deveria ir na frente da batalha? O nome diz, é Judá que irá na frente. Judá. Ah, meus irmãos, como é lindo a palavra de Deus. Como é lindo. Como é lindo a palavra de Deus. Sabe por quê? O que Deus estava dizendo aqui para o povo de Israel? Meus filhos, vocês perderam uma das coisas que é a essência de todo o resumo do livro de Josué. Vocês perderam algo e vocês nem viram que perderam. Vocês perderam o coração de adorador. Porque a síntese do livro de Josué, na sua essência, é a síntese do que Deus deseja para mim e para você. Deus nos separa para que nós nos tornemos o quê? Adoradores do Senhor, em espírito e em verdade. Pastor, eu não estou entendendo nada, talvez você esteja dizendo. O que tem a ver Judá com adorador? Você vai entender tudo. Josué, ele era não somente um general e um guerreiro, mas ele era, sobretudo, um adorador. Os príncipes de Israel eram adoradores. Todo Israel, quando lutava e vencia, eles adoravam a Deus. E era essa adoração que fazia eles vencerem cada batalha. O que eu quero dizer nesse segundo ponto? Transforme-se em um adorador o tempo todo, porque assim você conquistará todas as terras que Deus deixou para você. E quando nós queremos criar uma nova geração, que realmente continue conquistando a terra, a nossa prioridade tem que ser: essa geração é uma geração que coloque a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, ou eles adoram outras coisas, ou quem sabe a si mesmos. Porque, irmãos, quando eu sou um adorador, em tese eu amo a Deus, eu zelo pela lei de Deus, eu me disponho à causa de Deus. O grande segredo para continuarmos fazendo as conquistas que estão pela frente está aqui no livro de Juízes, no capítulo 1, do versículo 1 e 2. Judá irá à frente. Pastor, eu não estou entendendo. Então abra comigo agora Gênesis 29, 35. Gênesis 29, 35, você vai entender perfeitamente. Porque a palavra Judá, meus irmãos, ela significa: louvarei ao Senhor. Desta vez, louvarei ao Senhor. A palavra Judá também tem o significado de exaltado, de glorificado, de louvado ou de louvor. Olha só, abra comigo em Gênesis 29, 35. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Aqui estava se referindo a Lia, que era mãe de Judá. Ela queria mais um filho e ela teve. Quando ela ficou grávida, ela disse: desta vez eu louvarei ao Senhor.
e chamou o nome de Judá. Judá significa: desta vez louvarei ao Senhor. Quer continuar conquistando as terras? Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta de todo o seu coração. Agora responde para Deus, não para mim. Você é um adorador real ou você é um cantor eclesiástico? Você é um cantor eclesiástico que gosta de estar aqui no coro, cantando, quem sabe tem um timbre bonito, quem sabe tem uma voz bonita, quem sabe até nos inspira, porque a sua voz, ela é bonita. Ou você realmente é um adorador? E aqui não tem nada a ver com canção, nada a ver com canção, nada a ver com canção. Tem nada a ver com coral, não tem nada a ver com louvor, porque Josué, ele não era um cantor. Ele ficava na porta do tabernáculo, enquanto Moisés ficava lá dentro falando com o Pai. Ele ficava no pé do Sinai, enquanto Moisés subia lá em cima. Quando Deus escolheu alguém que realmente fosse à frente substituir o grande líder de Israel, que era Moisés, Deus disse: separa Josué, porque ele é um adorador. E Deus disse para ele: agora você que é o meu adorador, seja forte e valente, porque você vai conquistar. E ele conquista, porque foi a vocação dele foi ser um general. Mas sobretudo, ele, antes de ser um grande líder, um grande soldado, ele era um grande adorador. Um grande adorador, que no momento em que caía, pedia perdão. No momento em que era enganado, ele não se deixava levar pela vingança, como foi o caso dos gibeonitas. Ele consultava a Deus. Em outras palavras, ele era um adorador, mas ele não era músico. Vem cá, meu irmão, que tipo você é de cristão? Você é um cantor? Você é um cantor eclesiástico ou você é um adorador? Nessa noite Deus está dizendo para nós, tem muita terra para conquistarmos e tudo começa com essa perspectiva de adoração. Quando você é um adorador, irmão, intenso, fervoroso, Deus vai adiante de você, meu amado. Deus vai adiante de você, minha irmã. Não tenha medo de ser esse adorador, essa adoradora ousada. Porque quando você é um adorador genuíno, meu irmão, genuína, minha irmã, você adora a Deus em qualquer momento. E foi por isso que Jesus disse à samaritana, e eu quero ler com vocês, lá em João, capítulo de número 4, versículo de número 23 em diante. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 23 em diante. Esse texto é maravilhoso. Aleluia. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Aleluia! Os olhos de Deus estão sobre a terra, estão sobre o nosso país, estão sobre o nosso estado, estão sobre a nossa cidade, e Ele está procurando adoradores. Versículo 24: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Querido irmão, você é um adorador? Você é um adorador de verdade, aquele que realmente louva. E é por isso que eu disse há pouco, se sobre você tem vindo sofrimento, se sobre você tem vindo dores e lágrimas, é nessa hora que nós nos tornamos aliados aos que sofrem e não indiferentes. É por isso que nós choramos com quem chora, porque a dor de quem chora é maior do que aquele que chora acompanhado. E é nessa hora que nós demonstramos compaixão e solidariedade. E é por isso que eu afirmei que, mesmo que você esteja vivendo um caos, uma dor, um luto, mesmo que você esteja vivendo um terror, o Eterno estará cuidando de você. E Ele pegará essa matéria-prima chamada luto, chamada dor, chamada doença, e milagrosamente fará agora o quê? Um milagre nas mãos dEle, e você será alguém que foi ferido, mas que curará milhares de vidas. É isso, é o poder de Deus na nossa vida, e é isso que tem
de Deus para você. Por quê? Porque quando nós passamos pelo luto, passamos pela dor, passamos pelo terror, mas não perdemos a fé e jamais deixamos de adorar, o nosso coração está sendo preparado para aquilo que virá, e o que virá será algo extraordinário, porque nós seremos consolos para muitas vidas, porque o ciclo acontecerá sobre outros. O que, pastor? Outros sofrerão, outros terão dias maus, mas você será a resposta de que como venceu e como prevaleceu e como Deus agiu na sua vida, assim você falará para muitas vidas e você alimentará o coração, derramará esperança de muitos dos que sofrem. Por quê? Porque Deus estará te preparando para aquilo no amanhã, mas tudo isso começa com hoje, com essa mentalidade de que Deus é contigo, há coisas boas mesmo no caos, há vitórias no meio de situações que parecem aparentes derrotas. Deus é com você, meu irmão. E como nós sabemos que nós continuamos de pé? É muito simples, porque quando nós adoramos, nós damos uma mensagem para o nosso próprio cérebro. Guarde isso, irmão, é verdade. Nós damos uma mensagem para o nosso próprio cérebro. E também damos uma mensagem àqueles que estão ao nosso redor, sejam os nossos parentes e amigos, ou sejam até os demônios. E damos também uma mensagem a Deus. Do quê? De que Deus está no controle de tudo e governa sobre tudo e todos. E Ele vai cuidar de mim porque eu sou dele. E eu e a minha família seremos dele para sempre, porque Ele governa sobre nós. E é por essa razão que eu o adoro. Você deixa essa mensagem, irmãos, porque quando na sua mente você duvidar, ou quando vierem vozes, sejam da onde forem, ou de que quintos forem, você dirá: arreta-te, Satanás, porque eu e a minha casa serviremos, celebraremos e adoraremos ao Senhor, seja na fartura ou seja na abastança, porque o Senhor é o nosso tesouro mais precioso. Você é um adorador? Quero ler um outro texto que se encontra em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aqui o Senhor não está dizendo quando tudo estiver bom, nem quando tudo estiver mal. Aqui Ele está dizendo em qualquer momento. Está tudo bom? Glória a Deus. Está tudo péssimo? Glória a Deus. Que Deus seja louvado. Querido, deem graças ao Senhor. Queridos, eu deduzo, é por essa razão que Jesus Cristo vem da tribo de Judá. Porque Deus queria deixar uma mensagem ao seu povo. Uma mensagem, essa mensagem que foi dada lá em Juízes, aquela mensagem que nasceu com um dos filhos de Jacó. Eu quero acreditar que essa mensagem é a mensagem que Deus queria para o seu povo todas as vezes. Desta vez te louvarei, Senhor. Ainda mais essa vez. Jesus nasce na tribo de Judá. O Salvador da humanidade vem da tribo de Judá. Um apelido do povo de Deus é judeu. Por que Deus perpetua isso na história? Eu deduzo, isso são coisas minhas, que é Deus falando o seguinte: meus filhos, minhas filhas, meu povo, jamais se esqueçam, me adorem mais dessa vez. Porque quando vocês me adorarem de todo o coração, em espírito e verdade, vocês guardarão a minha aliança. Vocês serão fiéis em todo o meu querer. Vocês batalharão as batalhas que eu te der. E vocês vencerão, conquistarão e celebrarão e prepararão a sua vida para mais conquistas e deixarão um legado poderoso para o futuro, de que eles também serão
conquistadores, mas sobretudo, adorem, me adorem e ensine as minhas próximas gerações a me adorar. Deseje o céu como o seu maior e o mais especial destino, mas curta essa viagem até chegar lá e preserve no seu coração a tribo de Judá. Deixe ela aí na frente das suas batalhas, a cada dia, a cada momento, em tudo que você fizer, deixe a tribo de Judá na frente. Ainda desta vez o louvarei. Mas permita também que hoje, no seu presente, você abra espaço no seu coração e na sua mente, para que você sempre tenha algo novo a fazer ou algo novo a conquistar. Deixo essa palavra a cada um de vocês. Eu convido o Ministério de Louvor. Gostaria que eles cantassem mais um hino, para que a gente pudesse orar agora, para que a gente pudesse encerrar esse culto tão especial. Eu quero cantar aquele hino, Quebra o Meu Vaso. E quero que você agora, enquanto eles cantam esse hino, você pense nisso, pense nessa mensagem. Há muita terra a ser conquistada, há muitas vidas a serem ganhas, há muitos espaços para a gente poder influenciar como povo de Deus, como igreja. Mas a grande pergunta é, temos feito como Josué? E a segunda grande pergunta é, temos deixado a tribo de Judá na frente? A tribo de Judá continua na frente de tudo e de todos? Desta vez louvarei ao Senhor, ou eu louvo ao Senhor quando as coisas estão boas. Então eu gostaria de mais uma vez te deixar essa palavra e dizer, Deus vai te ajudar. Deus é com você, mas entrega a sua melhor adoração a Deus. Entrega a sua melhor adoração ao Senhor todas as vezes. Mesmo que diante de você seja estabelecido um caos, adore ao Senhor. Ele está no controle. As coisas não têm sido iguais da tua vida, como eram antigamente. Você não tem se sentido restaurado como era. É porque a tribo de Judá não está indo na frente. Adora a Deus. Adora como você adorava. Lembra quando você era novo convertido? Que a sua única preocupação era adorar a Deus? Pois é. Talvez o tempo foi passando e você foi apenas adquirindo o quê? Trabalho na obra. E foi perdendo o quê? A adoração na obra. O Pai nos procura hoje. Aleluia. O Pai te procura hoje. E Ele procura o que? Adoradores. Não é cantores. Ele procura adoradores. Restaura a adoração na tua vida. E você vai conquistar tudo que Deus tem para você. E você vai deixar uma mensagem poderosa para a posteridade. De que a adoração vai fazer toda a diferença entre a conquista e a derrota. Restaure a adoração no teu coração. Restaure. E Deus vai ser com você. Eu vou orar agora, abençoar a tua vida, mas eu gostaria que você também cantasse esse hino. E no meio da canção você também renovasse suas alianças. E falasse para Deus, Deus, me ajuda a conquistar tudo o que eu tenho para mim. Restaura a minha vida, restaura os meus dons, restaura a minha espiritualidade. Me faça viver como Josué e me faça pôr a tribo de Judá na frente. Eu não tenho dúvida que amanhã, bem cedo, o Senhor vai fazer maravilha na tua vida, na nossa vida. Amém? Enquanto os nossos ministros cantam, vai orando. E eu quero orar também. E hoje eu quero encerrar de uma forma diferente. Podem cantar. Glória a Deus, vamos cantar ao Senhor. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Vai falando com Deus agora e aonde o Espírito Santo de Deus
falou com você, peça perdão. Diga para Deus que a partir de hoje você colocará a tribo de Judá em primeiro lugar. Que você dará apenas o excelente a Deus. Diga para Deus: Senhor, o Senhor me encontrou. Eu me tornarei o melhor adorador que eu possa ser na minha vida. O melhor adorador da minha vida. Eu te darei a partir de hoje a melhor adoração. Comece a orar ao Senhor e se derrame diante do Senhor. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus. Se quebrante agora diante daquele que te ama. Aos pés do meu. Refaça suas alianças e já comece a adorá-lo. Quem sabe pelas coisas que te fazem sofrer, adore ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Exalte ao Senhor. Não olhe para a sua dor. Adore a Deus na dor. E o bálsamo do Senhor será derramado sobre você. E não importa o preço, e não importa o preço do perfume derramado, se tua presença vale mais. Se tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, se tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, se tua presença vale mais. Eu sei que tua presença vale mais, meu Deus. E não importa o preço do perfume derramado, se tua presença vale mais. Eu sei, se tua presença vale mais. Eu sei que não importa o preço do perfume derramado, se tua presença vale mais. Jesus, se tua presença vale mais. Adoradores, Quebro meu vaso, eu quebro. o Pai vai fazendo de novo nessa noite. Vai contemplando os meus irmãos e irmãs. Vai enxugando as suas lágrimas. Vai restaurando as suas vidas. Vai colocando esperança sobre aquele que está sem esperança. E mostra para eles, Pai, que o Senhor fará com eles o que o Senhor fez com Jó. Fará com que eles surjam das cinzas para a glória, honra e louvor do Teu nome. Aleluia! Oh, Papai. Glória a Deus. Vamos lá, vamos lá. E não importa o preço. Vamos juntos. E não importa o preço do perfume derramado, Se tua presença vale mais. eu sei que vale mais. Se tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, Se tua presença vale somente as vozes para terminarmos. Vamos lá, igreja. E não importa o preço, e não importa o preço do perfume derramado. se tua presença vale mais. Eu sei. Se tua presença vale mais. E não importa o preço Do perfume derramado. eu sei que vale mais.
Amado Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito entre nós. E nessa noite eu quero simplesmente te dizer: faça desse povo um povo adorador. Assim como Josué era esse adorador que te adorava em espírito e em verdade, que colocava a tribo de Judá na frente, porque desta vez também o louvarei. Eu te peço, meu Pai, que no nosso vigor possamos te louvar, que nas nossas tribulações possamos te louvar, que no momento de caos possamos te louvar, porque o Senhor merece o nosso melhor louvor. E recebe, papai, a nossa adoração e faça de nós, ó Deus, um povo que te adora sobre tudo. Aleluia. Deixa o que quiser falar, não importa o que vão dizer. Puxa o preço que custar, eu quebraria o vaso. E deixa o que quiser falar, não importa o que vão dizer. Que custe o preço que custar, Vamos terminar dizendo: eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Se esse culto foi bênção para a sua vida, se essa palavra foi bênção para você, compartilhe com todos os seus amigos. Quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não deixe de dar esse like, participe das nossas redes. E agora eu quero dar a bênção apostólica. Estenda a sua mão, recebendo do Senhor a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. E que vocês conquistem todas as terras que o Senhor destinou para vocês e para toda a posteridade, em nome de Jesus. Amém. Continuemos a louvar. Glória a Deus. Pode. Quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, se tua presença vale mais, se tua presença vale mais.